É um assunto que praticamente todos os anos cai alguma coisa sobre isso no Enem. E eu sei que a maioria tem dificuldade com exatas, mas a gente vai usar um pouquinho de exatas hoje, tá? Algumas contas, mas não é nada de tão difícil. É praticamente multiplicação e divisão. Vai ser bem tranquilo. Então, o assunto de hoje vai ser sobre a escala cartográfica. Eu não sei se vocês já conhecem esse termo, já ouviram falar, mas antes de eu começar a explicar o que é, eu vou, assim, contar uma historinha assim, para vocês conseguirem entender melhor. Eu costumo apresentar as aulas no slide, né, lá no programa chamado Canva. Só que hoje, como eu preferi fazer as contas aqui, rabiscar o slide mesmo, então eu abri em PDF mesmo, tá? Mas depois, para mandar para vocês no Google Meet, eu mando ele normal, sem rabisco. É que aqui, por PDF é mais fácil para a gente rabiscar, né? Então, eu preferi por esse mesmo. Deixa eu escolher uma cor aqui. Já tá. Tá, então, ó. Imagine aqui uma propriedade rural. E o fazendeiro, ele quer vender essa propriedade. Daí, um cara de uma outra cidade recebe o mapa dessa propriedade e liga para esse fazendeiro. Primeiro, ele quer saber a distância dessa casa até. Aqui eu creio que seja alguma estufa, um barracão, tá? Mas vamos imaginar que seja uma estufa de plantas. Ele quer saber a distância da casa até a estufa. Daí, esse fazendeiro que está vendendo essa propriedade, ele fala: ah, daqui até aqui tem 80 metros. Daí, o homem que vai comprar, muito curioso ainda, ele pergunta: tá, mas e a distância da casa até essa floresta aqui? Daí o fazendeiro de novo. Ele fala: ah, da casa até a floresta tem cerca de 150 metros. E o homem de novo pergunta: tá, mas e a distância da casa até esse barracãozinho aqui? Aí o que acontece? O fazendeiro vai ficar irritado com tanta pergunta. Então, o que ele resolve fazer? Ele resolve criar uma escala. Então, ele faz assim: para você não ficar me perguntando qual a distância daqui para cá, de lá para lá, então eu vou criar uma escala. Então, a cada 1 centímetro no mapa, nossa, gente, é horrível tentar escrever e desenhar com o mouse, viu? 1 centímetro no mapa equivale a mais ou menos 1.000 centímetros na vida real. O fazendeiro ele poderia colocar isso aqui em quilômetros, tipo, 1 centímetro equivale a 1 quilômetro. Mas, como ele ficou irritado, ele resolveu colocar em centímetros mesmo. E é por isso que serve as escalas. A pessoa pega o mapa e, colocando uma régua no mapa, ela consegue saber a distância de um lugar para o outro, utilizando a régua. E com essa informação aqui da escala. O que é a regra aqui nessa escala? A escala ela tem um numerador, que aqui é uma divisão. Tem o numerador e o denominador. A gente pode falar assim, que a escala é 1 por 1.000. Só que aqui sempre tem que ser o número 1. Não pode ser 2 ou 3. E tanto aqui quanto aqui tem que ser em centímetros. Por exemplo, não pode ser 1 centímetro aqui equivale a 1 quilômetro aqui. Então a gente lê assim, ó, 1 centímetro no mapa equivale a 1.000 centímetros na vida real. Então depois a gente vai ter que transformar esse 1.000 centímetros em quilômetros para ver quanto quilômetro que equivale a 1 centímetro. Certo? Se surgir alguma dúvida, a gente pode interromper, tá? Então, o que é a escala cartográfica? É um elemento presente nos mapas que indica o quanto uma área foi reduzida para caber no mapa. Então, deixa eu aumentar aqui. Aqui a gente tem uma escala do mapa do Brasil, aqui uma escala do mapa do Rio de Janeiro. Então, aqui, ó, deixa eu ver. 250 milhões. Então, aqui significa que esse mapa ele foi reduzido 250 milhões de vezes para caber nesse papel aqui. É assim que a gente vê. Aqui o mapa do Rio de Janeiro.
Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que 40 milhões, eu acho. Significa que esse mapa ele foi reduzido 40 milhões de vezes para caber nesse papel. Então, existe não só um tipo de escala. Tem essa escala aqui, que tem o numerador e o denominador, e tem esse tipo de escala também. Aqui a gente, colocando a régua, a gente vê que cada espacinho desse aqui equivale a 1 centímetro. Então, 1 centímetro equivale aqui, ó, de 40 a 80, 40. Aqui em quilômetros, tá? Quilômetros aqui. Então, a cada 1 centímetro aqui equivale a 40 quilômetros. Aqui já está mastigadinho, né? Então, não precisa a gente fazer conta. Aqui também é outro mapa, né, com escala. A escala, eu já vou falar aqui para baixo. Tem 2 tipos de escala. Então, a gente tem a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica, como eu já falei para vocês, ela é representada em fração. Então, é como se fosse 1 dividido por 300 mil. Ou a gente pode ler 1 por 300 mil. Onde 1 representa a medida no mapa, certo? E 300 mil representa a área real. Então, a cada 1 centímetro no mapa equivale a 300 mil centímetros na vida real. E a gente tem a escala gráfica. Essa aqui representa o intervalo entre um número e outro, e aqui já está bem assim mastigadinho, né? Eu vou aumentar aqui para vocês poderem enxergar melhor, que está meio pequeno. Aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem como se fosse uma reguinha, certo? Então, daqui até aqui é 1 centímetro, e daqui mais 1 centímetro. Aqui, 2 centímetros está 1160. 1 centímetro, que é metade, se eu não me engano, é 580. Acho que é. Então, a cada 1 centímetro desse mapa equivale a 580 quilômetros, quilômetros aqui, na vida real. Só que, qual o tipo de escala que o Enem vai cobrar? Ele não vai dar a escala prontinha assim não, né, com quilômetros certinho. Ele vai dar essa escala para a gente poder calcular. Então, a gente tem que aprender a calcular essa escala. E existe 2 formas de calcular. Tem a forma utilizando a fórmula, tem uma formulinha para a gente calcular. Só que assim, eu não sou muito fã de exatas, então eu aprendi um outro jeito, bem mais fácil, sem fórmula, que dá para calcular isso. Mas primeiro, eu vou apresentar a fórmula aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá, tô gravando. Eu pensei que estava gravando na aula, mas beleza. Então, essa é a fórmula. Tem vários jeitos de fazer essa fórmula. Por exemplo, eu quero fazer a fórmula para descobrir a escala. Então, vamos supor aqui, ó, deixa eu pegar o lápis. Vamos supor que 2 centímetros... Oh, meu Deus, que difícil. 2 centímetros no mapa é igual a... Vamos colocar aqui, ó, 200 centímetros na vida real. Tá, aqui a gente já tem esse dado. Já tem o dado do centímetro do mapa e do centímetro da vida real. Então, ó, a gente vai usar esses números aqui para montar a fórmula. O D grandão, é o Dzão, ele corresponde à distância real. O Dzinho, que é o D pequeno, ele corresponde à distância no mapa, que é esse 2 centímetros aqui. E a escala é aquilo que a gente vê, 1 por 60 mil, etc. Então aqui a gente tem a distância real, que é 200 centímetros, e a distância do mapa, que é 2 centímetros. E a gente aqui vai montar a escala, porque aqui não está montada a escala ainda. Então, o que a gente faz? Usando essa fórmula aqui, tá? Então, a escala é igual. O Dzinho pequeno, ele é a distância no mapa, que é 2 centímetros, dividido por a distância real, que é 200 centímetros. Isso aqui vai dar 0,01. 0,01 é a mesma coisa do que 1 dividido por 100.
Se a gente fizer 1 dividido por 100, vai chegar esse resultado aqui. Então, essa é a escala do mapa. A cada 1 centímetro na vida real é 100 centímetros aliás, 1 centímetro no mapa equivale a 100 centímetros na vida real. Certo? Então, esse aqui não tem segredo, gente. Deixa eu apagar aqui para fazer outra agora. Tá, agora a gente vai usar essa fórmula para descobrir a distância real. Então vamos lá. Vamos pegar como exemplo esse mapa aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Aqui a gente tem a escala, certo? E vamos imaginar que aqui é uma cidade, certo? Aqui é outra. Vamos imaginar que de uma cidade a outra, no mapa, tá 3 centímetros. Então, a gente pegou a régua lá, mediu, dessa cidade até essa deu 3 centímetros. E a gente quer descobrir a distância real. Certo? Então, a distância real é o Dzão. Vamos lá. A distância real é o Dzão, que é o que a gente quer descobrir, igual. O Dzinho, D pequeno, então, é os 3 centímetros que a gente mediu, né? Que D pequeno é a distância no mapa. Então, 3 vezes... Ó, eu tô utilizando essa fórmula aqui, tá, gente? Ó, vou circular aqui, ó. Vezes, vamos botar ali em cima. Aqui, ó, 300 mil. Então, 3 vezes... Opa, 300 mil. Isso aqui é fácil, né? Vai dar 900 mil. 900 mil. Então, a distância dessa cidade nessa cidade, no mapa é 3 centímetros, certo? Só que, na real, na realidade, ele é 900 mil centímetros. Mas a gente quer essa distância em quilômetros, certo? Para ficar mais fácil para a gente imaginar, assim, é mais fácil a gente, quando se trata de distância entre cidades, é mais fácil quilômetros. Então, eu só vou transformar esse 900 mil centímetros em quilômetros, que vai dar 9 quilômetros. Então, a distância dessa cidade para essa aqui é 9 quilômetros. Então, a gente conseguiu chegar nessa conclusão utilizando a medida da régua e essa escala. Daqui a pouquinho, gente, lá embaixo eu vou mostrar um jeitinho bem fácil para vocês de transformar centímetro em quilômetros ou quilômetros em centímetros, que é um jeito bem fácil que eu aprendi. Quando eu fiz o Enem, gente, eu não sabia calcular isso aqui ainda, porque eu sou péssimo para guardar a fórmula. Aí na faculdade eu aprendi esse macete que a gente não precisa usar fórmula, que eu achei bem mais fácil e muito melhor. Mas continuando aqui então, agora a gente quer descobrir a distância no mapa. Por exemplo, imagine um mapa com essa escala aqui, ó. 1 para 40 mil. E nesse mapa existem duas cidades. Pera aí, gente, eu tô vendo no WhatsApp aí, tá chegando mensagem, eu não sei se é do grupo lá do cursinho, calma aí. Tá, não é não. Então, ó, imaginem que nesse mapa existem duas cidades. Duas cidades que elas estão distantes entre elas. Vamos colocar aqui, ó. Opa. Elas estão distantes entre elas 120 mil centímetros. Ok? Então aqui, ó, a gente tem a escala e tem a distância real. Mas a gente quer saber quanto que é a distância no mapa, medindo na régua.
a gente vai utilizar essa formulinha aqui, ó, que é o Dzinho que a gente quer saber. Então, a gente vai fazer a distância real, que é os 120 mil, e dividir por 40 mil, que é a escala aqui, certo? Só dividir, dá para ser uma forma bem mais simples, corta esses 4 zeros aqui, 4 zeros aqui. 12 dividido por 3, por 4, dá 3. Então a gente descobriu o quanto que isso aqui vai estar representado no mapa, em 3 centímetros, para a gente medir com a régua. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim. Ok. Eu não sei se vocês acharam essa fórmula fácil, difícil, mas agora vem a parte boa. Vem a parte do macetinho Ela bem é legal. bem de boa. É muito boa. Sim. Só que, tipo assim, eu prefiro mais a outro jeito de calcular, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Primeiro, a gente vai criar uma tabela. Como que a gente cria essa tabela? Decorando essa frase aqui, ó. Deixa eu aumentar. Ó, karaokê, 7 horas da manhã, dói cabeça e mente. Imagine lá seus vizinhos acordando cedo, 7 horas da manhã, cantando no karaokê. É só imaginar isso que vocês conseguem decorar essa frase, certo? Então vamos lá. Pegando essa frase, qual que é o único número da frase? É o 7. Então você vai construir uma tabela com 7 colunas, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Agora, você vai pegar a primeira letra de cada palavra e colocar aqui, ó. O K eu coloco aqui, o 7 eu não vou usar porque eu usei para montar a tabela. O H eu coloco aqui, esse o D e o A eu coloco junto. Eu pego o M, eu coloco aqui, o D aqui, o C aqui e o M aqui. Depois eu completo com o M, tá? Porque tipo quilômetros aqui, acho que hectômetro, eu não vou lembrar direito, gente, mas o que importa aqui pra gente é o quilômetros, o metro e o centímetro, que a gente vai usar muito nessa parte, tá? Então, eu só completo com M. Menos aqui, tá? Que aqui é metros, porque se eu colocar M aqui vai virar milímetro, igual aqui, tá? Então, o metro aqui é bem essa coluna do meio, eu deixo sem colocar mais um M aqui. Ok, a gente criou essa tabela. Agora, com essa tabela, ó, a gente já consegue resolver esse exercício, sem utilizar a fórmula. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Ah, tá, gente. Primeiro, calma aí. Esqueci de uma coisa. Como usar essa tabela? Vamos supor, você quer saber quantos centímetros são 2 quilômetros. Aqui, ó. 2 quilômetros. Você quer saber quantos centímetros são. É só você encher de zero até chegar nos centímetros, ok? Então, 2 quilômetros são 200 mil centímetros. Se eu quiser saber, por exemplo, 150 quilômetros, uma regra aqui dessa tabela, cabe, a gente tem que colocar apenas um número em cada quadrado. Então, 150 quilômetros, a gente não pode colocar os 3 números junto aqui. Então, a gente coloca só o último número, ok? O zero. Os outros a gente coloca fora aqui, ó. 150. Ok? E completa com zero até o centímetro. Olha, gente, os cachorros estão uivando aqui. Mas, enfim. Então, 150 quilômetros vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai ser 15 milhões de centímetros. Ok, aqui, então a gente aprendeu a transformar quilômetros em centímetros. Agora, vamos fazer ao contrário. Em metros, gente, é a mesma coisa, tá? Em metros, ó, por exemplo, eu quero transformar 1 quilômetro em metro. Coloco 1 aqui e completo com 0 até chegar ao metro. Então, 1 quilômetro é 1000 metros. Agora, se eu quiser transformar, por exemplo, 3 centímetros em quilômetros. Vamos lá. 3 centímetros em quilômetros. É só eu preencher com 0 até o quilômetro. E uma coisa importante, gente, quando a gente for fazer essa conta inversa, a gente coloca uma vírgula aqui, tá?
Porque aqui, ó, 3 centímetros, ele é um número inteiro, sem vírgula nenhuma. Mas imaginem que aqui, escondidinho, ó, tem uma vírgula. Porque, ó, 3,0 ou 3 é a mesma coisa, né? Então, a gente não coloca 3,0, a gente coloca 3. Mas aqui existe uma vírgula escondida. Então, como a gente transformou de centímetro para quilômetros, então a gente pega essa vírgula de centímetros, coloca lá em quilômetros, tá? Então, 3 centímetros é 0,00003 quilômetros. Agora, peraí. E se a gente encontrar números com vírgulas, por exemplo? Por exemplo, ó, eu quero transformar 1,4 quilômetros em centímetros. Então, pode apenas um número por casa, né? Então, a gente coloca aqui o número que está acompanhado com a vírgula. Porque a vírgula, ela acompanha o número da esquerda. Então, eu coloco 1,4 aqui, ó. Certo? E eu completo com 0 até os centímetros. Agora, o contrário. Eu quero transformar, por exemplo, 3,4 centímetros em quilômetros. Ó, como o 3 é o número que está com a vírgula, eu coloco 3, aqui e o 4 eu coloco aqui, tá? Em casas diferentes. Então, eu quero transformar 3,4 centímetros em quilômetros. É só eu fazer a mesma coisa. Completar com 0 até quilômetros. Essa vírgula, que estava em centímetros, vai parar em quilômetros. Então, 3,4 centímetros é 0,0000334 quilômetros. Conseguiram entender, gente, como que trabalha nessa tabelinha aqui? É bem fácil. Sim. Beleza, então. Tá, agora que a gente já aprendeu essa tabelinha, a gente vai para os exercícios. Então vamos lá, o primeiro exercício. É o exercício da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. No mapa, o trajeto total da tocha olímpica em território brasileiro mede cerca de 72 centímetros. Então aqui, ó. Aqui tem a trajetória da tocha olímpica, né? Começou lá em Brasília, aqui no início, percorreu todo esse caminho. Então, esse caminho vermelho representa o trecho em terra e o caminho azul, o trecho por avião. Então, considerando os trechos por via aérea e por terra, a distância real em quilômetros percorrida pela tocha em seu trajeto completo é de aproximadamente, ó, aqui a gente já tem a escala, a gente já tem um dado. E a gente sabe que no mapa, toda essa linha aqui que a tocha percorreu dá 72 centímetros. Mas a gente quer saber o quanto que isso dá em quilômetros. Então, o que a gente vai fazer? Calma aí, gente. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, para ficar mais fácil, a gente transforma esse 500, esse 50 mil. Opa. Ué. A gente transforma esses 50 milhões, gente. Esses 50 milhões. Aqui é centímetros, tá? Então, aqui no mapa, 1 centímetro equivale a 50 milhões de centímetros na vida real. Para facilitar, para diminuir o número, a gente vai transformar isso aqui em quilômetros. Então, a gente vai usar essa tabela aqui, ó. Calma aí, gente, pera aí. Calma aí, rapidinho.
Gente, calma aí, travou. Fica tranquilo, professor, acontece. Já tava travando antes de começar a aula, sabe? Eu tava checando os slides. Calma aí. Oxi. Percebeu que tá tudo dando errado hoje, né? Já deu problema com a sala, agora travou aqui o computador. Calma aí, gente. Eu vou ver se eu consigo mexer aqui. Se travar, professor, você só explica pra gente como que faz assim, de boca mesmo, e a gente anota aqui depois. Beleza, peraí. Tá, enquanto não volta ao normal, gente. Ó, então, uma regrinha, por exemplo. Se a gente quer transformar centímetros em quilômetros, a gente pode cortar 5 zeros. Então, a gente pode cortar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, esses 50 milhões de centímetros, ele vai se tornar 500 quilômetros. Aí agora travou nesse lápis aqui. Ué, calma aí, gente. Tô ansiosa pra curiosidade de hoje, professor. É bem legal. É um assunto que eu gosto bastante. Vamos ver. Ah, voltou. Até que enfim, gente. Então, ó, 500 mil centímetros, certo? Lembra que eu falei da vírgula? A vírgula, aqui é ponto, tá? É só para dividir as casas dos milhares. A vírgula tá aqui escondidinha, ó. Quando o número não tem vírgula, vocês imaginam que a vírgula tá aqui, ó, no último número, certo? Então, a gente quer transformar centímetros em quilômetros. Então, aqui tem quanto zero? 1, 2, a gente vai começar a colocar de centímetros aqui, que é onde está a vírgula, para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 zeros e um 5. Então, ó, a gente coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 e um 5 aqui. Ok? A vírgula, ela está aqui em centímetros, a gente quer transformar em quilômetros. A gente manda a vírgula para o quilômetros, ok? Esse monte de zero depois da vírgula não tem necessidade de usar. A gente apaga. Olha aqui também. Então, ó, 500 quilômetros. Ou, que nem eu falei, a regrinha, né? Corta os 5 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E se eu quiser, por exemplo, transformar algum quilômetro em centímetros, eu adiciono 5 zeros. Isso aí é uma regrinha bem interessante também. Ok. Então, aqui, ó, agora eu transformei isso aqui em quilômetros. Eu sei que em 1 centímetro do mapa equivale a 500 quilômetros na vida real. Só que a tocha caminhou 72 centímetros no mapa. Então a gente faz 500 vezes 72. 500 vezes 72, deixa eu fazer aqui, calma aí. Opa, 36. 72. 3.600. Dá 36. 36 mil. 36 mil. 36 mil, perdão. Isso, 36 mil. Então, a tocha, ela caminhou 36 mil quilômetros. Então, a alternativa correta aqui, ó. Opa, Na de baixo daí é 3.600, professor. é a de baixo. Confunde a gente. Esses números iguais aqui.
Então, a tocha caminhou 36 mil quilômetros. Vocês conseguiram entender esse exercício aqui, gente? Sim. Sim. Mó facinho. Ah, de boa. Ok. Vamos para o outro agora. Escala gráfica, segundo Vicentini e Vlach, é aquela que expressa diretamente os valores da realidade mapeada num gráfico situado na parte inferior de um mapa. Tá, aqui está explicando o que é escala. Nesse sentido, considerando que a escala de um mapa está representada como 1 para 25 mil, e que duas cidades A e B nesse mapa estão distantes entre si 5 centímetros, a distância real entre essas cidades é D. Então, a gente tem aqui a escala, né, que é de 1 para 25 mil, e duas cidades nesse mapa que estão a 5 centímetros uma da outra. Então, notem que aqui, ó, ele está pedindo, ele está dando o resultado em metros, tá? Não em quilômetros, como outros exercícios pedem. Então, o que eu faço primeiro? Aqui, ó, a gente sabe que é 1 para 25 mil. Tá, mas aqui ele está pedindo resultado em metro. Vamos transformar isso aqui em metro para facilitar. Então aqui está 25 mil centímetros. Vamos usar a tabelinha para transformar em metros. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Acho que é aqui. A vírgula está aqui. A gente quer transformar em metros. Coloca a vírgula em metros. E apaga esse resto aqui. Então, dá 250 metros. Então, a cada 1 centímetro do mapa equivale a 250 metros. Só que a cidade, elas estão a 5 centímetros uma da outra. Então, é só eu fazer 250 metros vezes 5. Que eu também vou ter resultado em metros. Isso vai dar 1.250 metros. Ok? Que vai ser a alternativa B. Tudo bem nisso aqui? Sim. Sim. Ok. Agora, esse exercício está pedindo o contrário. Ó, em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é D. Então aqui ele deu a distância real da rodovia, que é de 15 quilômetros, e quanto que essa rodovia representa no mapa, 10 centímetros. Então, como aqui o resultado está em centímetros, e aqui a gente tem outra medida de centímetros, qual que é o único intruso aqui? É o quilômetros. Então, para facilitar minha conta, eu vou transformar esse 15 quilômetros em centímetros. Então, eu volto lá na tabelinha. Ó, imagina que a vírgula está aqui, 15 quilômetros em centímetros. Tá, a vírgula sai daqui e vem para cá. Mas aí, como que não tem mais número para cá, a gente pode apagar a vírgula. Então, travou. Voltou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1.500.000 centímetros. Então, 15 quilômetros é igual a 1.500.000 centímetros. Tá, vamos para a próxima etapa agora. A gente sabe que no mapa essa rodovia está representada em 10 centímetros. Então, 10 centímetros no mapa equivale a 1.500.000 centímetros da rodovia.
Só que lembra que eu falei que aqui tem sempre que ser 1? Não pode ser 10, nem 2, nem 3, é apenas 1. O que eu faço para transformar isso aqui em 1? Eu divido por 10. Então 10 dividido por 10 vai dar 1, certo? Se eu divido por 10 aqui, eu divido por 10 aqui também. Então, esse aqui, 1.500.000 dividido por 10 vai dar 1, 2. 150 mil. Isso. 150 mil. Ou, gente, para ficar bem mais fácil, ó, corta um zero aqui, um zero aqui. Dá na mesma. Então, a escala ficou essa, ó, 1 para 150 mil, que vai ser a letra B. Então, ó, a gente já aprendeu a transformar a distância no mapa em distância real, certo? E a criar a escala. Então, é basicamente isso as contas para a gente calcular a escala, que o Enem pede, ou outros vestibulares também pedem. Agora vem um outro conceito interessante nessa parte de escala cartográfica. É o conceito de escala grande e escala pequena. A gente olhando esse mapa aqui, a gente consegue ver detalhes, porque é um mapa urbano. Então, ele está bem aproximado. Então, a escala dele aqui, ó, é de 1 para 300. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 300 centímetros na vida real. Qual que é a característica da escala grande? Ela tem um menor denominador, então aqui é um número pequeno, né? Se comparado com esse aqui, por exemplo, 300 é um número pequeno, e um maior nível de detalhamento. Então aqui a gente consegue, por exemplo, ver rua, avenidas. Já nesse mapa aqui do lado a gente não consegue ver. Então, a gente acostuma pensar assim, tá, escala grande, o mapa deve ser grande, então a gente pode pensar que é isso aqui. Mas é o contrário, ó. A escala grande, o mapa vai representar uma área pequena. Então, aqui é uma área pequena, mas está bem detalhada. Isso aqui é a escala grande, tá? Então, a escala grande, ela vai representar um mapa de uma região pequena, que vai ter bastante detalhes. Já a escala pequena, ela vai ter um maior denominador, que é esse número aqui, e um menor nível de detalhamento. Nesse aqui, a gente já não consegue ver ruas, ver casas, a gente só consegue ver o limite dos municípios. Então, isso aqui, comparado com esse, é uma escala pequena. Conseguiram entender, gente? Eu fico meio confuso. Deu pra entender, sim. Essa parte Deu meio pra entender, deu pra entender. Beleza. Vamos pegar o exemplo daquele mapa lá em cima. Ó. Porque geralmente quando a gente fala de escala pequena ou escala grande, a gente tem que comparar. Se um exercício vestibular coloca, por exemplo, ó. Peraí, deixa eu aumentar mais aqui para ficar mais fácil para ver. Se eles colocam, por exemplo, só esse mapa do Rio de Janeiro, e ele pergunta, isso aqui é uma escala pequena ou uma escala grande? Tá, mas a gente pode pensar em relação a qual mapa? Porque a gente viu que em relação àquele mapa lá de baixo, esse aqui é uma escala pequena. Só que se a gente for comparar esse mapinha aqui com o mapa do Brasil, esse aqui é uma escala grande. Conseguiram entender? Que é por comparação? Porque aqui, ó, o denominador vai ser muito maior, o nível de detalhamento vai ser menor do que esse aqui. Então, nível de detalhamento menor, a escala é menor. Aqui tem um nível de detalhamento maior do que esse mapa, então aqui vai ser a escala maior. Aqui, ó, a gente consegue perceber o limite dos municípios, né? Então, comparado com esse mapa, ele tem um grande nível de detalhamento, então, escala grande. Esse mapa, ele tem um pequeno nível de detalhamento, a gente mal consegue ver o limite dos municípios, então, aqui é uma escala pequena, ok? Ok. Então, se tiver um monte de zero, é pequeno, e se tiver menos zero, é grande, né? Isso, porque eles vão dar um comparativo, né? Por exemplo, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Não, é o contrário, ó. Se tiver pouco zero, ela é grande, uma escala grande. Se tiver bastante zero, escala pequena. Porque eu percebo, ó,
que nesse mapa aqui tem pouco zero, ó, 1 centímetro equivale a 300 centímetros na vida real. Então tem pouco zero, só que a escala é maior. Por quê? É o maior nível de detalhamento. Aqui a gente consegue ver rua, aqui já não. Aqui, ó, 1 centímetro equivale a tudo isso aqui. Então, comparado com isso aqui, com esse mapa aqui do lado, esse aqui é uma escala pequena. Essa parte, gente, ela confunde mesmo, né? Porque a gente costuma pensar mesmo que quanto mais zero, maior a escala, mas é o contrário. Quanto mais zero, comparado com esse aqui, menor a escala. Então, esse aqui tem mais zero do que esse aqui a escala é pequena. Esse aqui tem menos zero do que isso aqui, a escala é grande. É o contrário, tá? Às vezes o Enem cobra isso nas provas também. Tá bom. Então, gente, conseguiram entender bem até aqui? Sim, tá. Foi tranquilo, foi tranquilo. Sim, foi de boa. Beleza, então. Então, gente, essa parte acaba aqui hoje, tá? Eu fiz uma lista com 5 exercícios sobre isso, tá? Sobre a escala. Exercícios que caíram no Enem ou em outros vestibulares. São só 5 exercícios, tá? É bem pouco para vocês poderem treinar, conseguir fazer sozinho. Então, treinem lá, façam e podem tirar foto do caderno e mandar eu vou colocar essa lista no Google Classroom. Daí vocês podem fazer exercício, tirar a foto do caderno e mandar para mim no Classroom, tá? Daí eu vou estar dando o retorno para vocês. Mas, tipo, os exercícios lá são bem de boa, tá, gente? É tudo que a gente viu aqui agora, são praticamente as mesmas contas. Vai ser bem de boa. Tá. Nas férias Beleza. eu consegui colocar todas as atividades de geografia em dia, os resumo e as contas com as atividades. Tá tudo em ordem. Ah, beleza, que bom. Tranquilo, então. Então, gente, agora a parte final da aula. Fatos e curiosidades geográficas, né? A parte que vocês gostam. Primeiro, vocês sabem o que significa isso aqui? Torvelinhos? Não. Não. Então, eu coloquei esse nome de propósito, porque é um fenômeno que vocês conhecem, que eu tenho certeza que conhecem. Todo mundo conhece. Mas ele tem várias denominações, vários nomes, né? Acho que dependendo da região também, é bem regional. Então, o que são os torvelinhos? Olha aqui. São essas correntes de ar em espiral formado pela convecção do ar. O que é a convecção do ar? É quando, por exemplo, um lugar que tem o ar mais quente, a gente sabe que o ar mais quente ele é mais leve do que o ar mais frio. Então, ele vai subir. Isso é convecção do ar, é a elevação do ar por ele estar mais quente do que outras massas de ar ao redor. E uma coisa interessante, gente, não confundir torvelinhos com tornados, porque são bem diferentes. Eu já vi repórter até dando entrevista em televisão chamar isso aqui de tornado, mas não é. Tornados eles estão associados a tempestades. Então, se isso aqui fosse um tornado, aqui teria nuvens bem escuras de tempestade mesmo, né? Aqui a gente vê que está um céu bem limpo, né? Então, o tornado até pela a formação dele, o jeito que ele se forma é diferente do torvelinho. Então, a gente vai ver agora como que se forma esse torvelinho. Torvelinho, gente, a gente chama também de redemoinho, tem gente que chama de pé de vento, tem vários nomes. Em inglês, é Dust Devils. Se a gente for traduzir ao pé da letra, seria demônios de poeira. Bem interessante. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho agora. Então, como que ele se forma? Primeiro, o Sol ele aquece o solo em algum ponto específico. Então, nesse solo, por exemplo, tem alguma rocha ou o tipo de solo é um solo que aquece mais do que o solo que está ao redor dele. Então, o solo aquecendo mais, ele vai aquecer o ar que está acima dele. Então, como essa massa de ar aqui, ela está mais quente do que o que está ao redor, a tendência dela é subir, porque ela é mais leve do que os outros que estão do lado, então ele vai subir. Essa massa de ar subindo, a massa de ar que está do lado precisa ocupar o espaço que ficou. Então, eles vão vir para essa parte aqui. E
começa aquele movimento giratório, porque quando esse ar sobe, ele não sobe reto, sabe? Ele sobe em espiral. Então, aqui forma um mini centro de baixa pressão. Então, o que acontece? Começa a subir esse ar em espiral, as massas de ar que estão do lado começa a vir tudo para essa direção também e cria esse redemoinho, né? Então, daí começa a levantar poeira, levanta folhas, um monte de coisa. Então, ele vai ganhando velocidade, ganhando altura, então tem de vários tamanhos, várias velocidades, e ele só acaba quando ele encontra uma massa de ar mais frio. Ele encontrou uma massa de ar mais frio do que a massa de ar que está dentro dele, ele, ele acaba. Então, é assim que ele, aqui tipo é um ciclo de vida, né, desse torvelinho. Então, que o ar se esquenta, sobe girando, a massa de ar que está ao redor vem girando também, e quando encontra uma massa de ar mais frio, ele acaba morrendo, né? Então, ele é bastante comum em dias quentes, de céu limpo, com baixa umidade do ar e sem vento. Então, esses dias que a gente está tendo agora, eu não sei, acho que vocês aqui, são todos aqui da região de São Paulo, né? Aqui no cursinho tem gente de Rio de Janeiro, gente de Roraima também, não sei, Rondônia. Mas, tipo, aqui no Sudeste, a gente está tendo uns dias bem quente e bem seco, né? Então, é ideal para a formação desses torvelinhos. E eles raramente ultrapassam 100 km por hora. Existe, sim, torvelinhos que passam dos 100 km por hora, então eles já podem causar estragos. Na maioria, a maioria deles não causam dano nenhum, sabe? Eles vêm, levantam poeira e vão embora. Mas tem alguns, se vocês pesquisaram no YouTube, vocês conseguem encontrar alguns que destelham a casa, que levantam a barraca na praia, tipo, vai passando na praia, a barraca do povo vai voando, sabe? Aquelas barracas de comida, sabe? De vendas. Mas isso são eventos bem raros. A maioria deles são bem fraquinhos e não causam muito estrago, não. E tem até um sacizinho aqui, porque ele está bem associado ao nosso folclore brasileiro, né? Tem as lendas, né, que esses torvelinhos são... Dentro dele tem saci, que se a gente jogar peneira, consegue capturar o saci. Então tem todas essas lendas, né, do folclore brasileiro. Então é isso, gente. Semana que vem a gente se encontra de novo. Daí é a última aula mesmo, de Geografia Geral. Qualquer dúvida que surgir sobre essa aula, enquanto vocês estiverem fazendo os exercícios, vocês podem mandar mensagem aqui no WhatsApp também, tá? Que eu respondo. Ou também pelo Classroom, ok? Ok, professor. Então não vai Ok. ter mais aula, porque a sua acaba às 9h30, só que daí não vai ter de filosofia, né? Daí acabou tudo agora. Agora acabou tudo. A de filosofia não tem mais. Deixa eu parar de apresentar aqui. Então, ó, a semana que vem vai ser a última aula de Geografia Geral. Porque a geografia é dividida em 3 partes, né? Que é Geografia Geral, Geografia do Brasil e Geopolítica. Pelo cronograma, a parte de Geografia Geral, que é essa parte que eu dou, ela só tem mais uma aula. Então, não vai dar tempo para eu passar todos os assuntos que eu tinha que passar. Acho que vai faltar um ou dois assuntos a mais que eu não vou conseguir passar para vocês, né? Porque a gente já começou tarde esse ano, né? Então, por exemplo, a semana que vem, que era para eu voltar apenas para corrigir os exercícios, eu vou dar um outro assunto, tá? Então, os exercícios que eu vou mandar lá no Classroom, daí vocês fazem, eu corrijo, dou retorno para vocês no Classroom, mas eu não vou voltar na semana que vem para corrigir eles, sabe? Para corrigir junto com vocês. Semana que vem eu volto com outro assunto, e mesmo assim vai ficar um assunto ainda sem terminar. Então é isso, gente. Semana que vem tem mais uma aula de Geografia Geral. Daí depois você tem mais algumas aulinhas de Geopolítica. E depois vocês seguem direto com Geografia do Brasil. Que daí é o Matheus que vai dar aula para vocês. Tá certo? Tá Beleza. certo. Muito obrigada pela aula, viu, Obrigadão, professor? viu? Muito boa.
Obrigado a vocês, gente, por terem paciência de assistirem aqui. E bom fim de semana para vocês. Até mais. Até semana que vem. Obrigadão, Até, professor, também. Tchau, igualmente. Tchau, tchau. 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 Para a gravação, se esqueça.